Quer você goste ou não, os reality shows geralmente são muito lucrativos para os canais que os produzem. Geralmente eles são exagerados, tem um monte de gente sem talento, as situações que ocorrem lá não são reais ou são muito exageradas, e os programas basicamente consistem em gente fútil sendo explorada por produtores de TV por puro sensacionalismo. Mas é exatamente por isso que esses programas não dão certo. Às vezes, tudo que a gente quer é chegar em casa e ver uma treta na TV, seja ela fake ou não. Nem tudo que a gente assiste precisa acrescentar alguma coisa. Às vezes a gente simplesmente não quer pensar, nem aprender nada e quer só se divertir mesmo, por mais banal que seja o que a gente estiver assistindo. É ruim? É, mas também não deixa de ser divertido. E é por isso que milhões de pessoas todos os dias perdem tempo de suas vidas assistindo outras pessoas que geralmente também não estão fazendo nada de interessante, mas ainda assim de vez em quando tem uns programas que passam dos limites e entre esses programas os reality shows são os mais sem noção. E é sobre isso que eu vou te falar nessa lista. Muitos desses programas são de um mau gosto tão grande que eles deixaram de ser exibidos antes mesmo de serem concluídos. Quer saber mais? Então vem que eu te conto, porque eu sou o John Jones, você está assistindo ao Tosqueiras e esses são os reality shows mais bizarros do mundo. O Nada Mais Que La Verdade era bem simples. Você senta na frente do apresentador e responde algumas perguntas sobre a sua própria vida para ganhar $500 mil. Fácil, né? O problema é que nesse programa, as pessoas estavam ligadas a um detector de mentiras e o apresentador propositalmente fazia algumas perguntas maliciosas em rede nacional e geralmente a família e amigos do concorrente também estavam na plateia. Então era uma questão de se exibir publicamente em troca de dinheiro. E não podia mentir, é claro. Esse programa claramente foi feito com o intuito de humilhar o participante e muitas vezes acabar com a vida pessoal ou profissional dele. Por exemplo, o apresentador da versão estadunidense uma vez perguntou para a namorada de um cara que estava na plateia e com quem ela ia se casar em breve se era verdade que ela ainda tinha um caso com ex e ela admitiu que sim. E teve também um personal trainer que foi perguntado se ele já havia abusado de alguma de suas alunas durante as aulas. Então é óbvio que era treta garantida em todo episódio desse reality, que teve versões em 47 países, inclusive aqui no Brasil, onde ele se chamava Nada Além da Verdade e era apresentado pelo Silvio Santos. E os convidados eram sempre celebridades. Mas a versão brasileira durou pouco e era bem mais light do que as versões de outros países, como a original da Colômbia, por exemplo, onde uma mulher uma vez admitiu que pagou um assassino para matar o próprio marido e ainda saiu do programa com um prêmio de 50 milhões de pesos colombianos, o que dá cerca de 64 mil reais. Produzido pela MTV, o I Want a Famous Face consistia de um monte de gente que queria ficar parecida com famosos. Tinha uma mulher que queria ficar parecida com a Britney Spears, outra que queria ficar parecida com a Jennifer Lopez, um cara que queria ter a aparência do Brad Pitt, outro que queria ser parecido com Rick Martin e assim por diante. E como que eles iam conseguir fazer isso? Cirurgia plástica, é claro. O programa foi massacrado pela crítica por promover ideais de beleza tóxicos e explorar inseguranças dos concorrentes, principalmente se levando em consideração que o público-alvo da MTV são jovens geralmente muito influenciáveis por esse tipo de estética, e também por propagar padrões de beleza quase inatingíveis. Ainda assim, o programa durou 2 temporadas entre 2004 e 2005. Outro reality show de 2004 bem polêmico foi o Playing It Straight. Esse aqui era aquele típico programa de paquera, onde uma mulher tinha que encontrar um pretendente num grupo de 14 homens e no final ia decidir qual era o mais adequado para ela e se ela ia ficar com ele ou não. Aqui no Brasil mesmo nós já tivemos vários programas parecidos com esse que nunca deram problema nenhum. Qual o problema desse aí então? É que vários desses caras eram gays e eles tinham que enganar ela que eles eram héteros para ganhar um prêmio de $1 milhão. Além de ser um fracasso de crítica, o programa também foi um fracasso de público e foi cancelado depois do 3º episódio na sua versão original nos Estados Unidos. Mas esse programa chegou a ter versões na Austrália, Holanda e Reino Unido, onde chegou a ter 2 temporadas. Um reality parecido chama Boy Meets Boy, de 2003, que fazia o contrário e consistia de vários homens héteros tentando convencer um único cara gay que todos eram homossexuais em troca de um prêmio de $25 mil. Outro programa muito apelativo era o There Is Something About Miriam. Esse programa foi icônico por ser o primeiro reality com uma mulher trans em papel de destaque no mundo. Então qual o problema com ele, já que teve tanta representatividade? O problema é que esse era mais um daqueles programas de paquera onde uma mulher ia atrás de um pretendente para namorar. Só que os outros 16 caras não sabiam que ele era trans. O show foi muito criticado pela comunidade trans por usar a modelo mexicana como um puro fetiche e ainda perpetuar o mito de que mulheres trans gostam de enganar homens héteros. Mas ainda assim foi um sucesso de audiência, diferente da maioria dos outros programas dessa lista. O Are You Hot era um reality show extremamente fútil, que basicamente consistia de pessoas que se inscreviam para ir desfilar na frente de alguns especialistas e famosos que iriam decidir se eles eram bonitos ou não, baseados, é claro, apenas na sua aparência, e no final do programa eles iam decidir quem era a pessoa mais bonita dos Estados Unidos. E aí eles davam notas tanto para o rosto quanto para o corpo das pessoas, sendo que todas já faziam parte do padrão de beleza imposto até hoje. Os juízes pegavam pesado e geralmente faziam comentários muito ofensivos, como coisas do tipo: eu até te daria uma nota 10, mas você vai levar um 9 porque tem dente torto, ou você é até bonita, mas a sua atitude é ridícula e isso faz com que você não seja uma gostosa.
Esse programa foi um fracasso de audiência e ficou só 1 mês e meio no ar. Teve um programa parecido na Dinamarca chamado Blackman, criticado por ser um programa mais machista da história, já que nesse todas as participantes eram mulheres. My Husband's Not Gay era um reality sobre um grupo de homens todos casados com mulheres que admitiam sentir atrações por outros homens, mas não admitiam ser gays ou bissexuais porque eram todos religiosos e, segundo eles, isso iria contra seus princípios. Ou seja, esse programa era basicamente sobre a cura gay. Antes mesmo de estrear, várias instituições a favor dos direitos LGBTQIA+, promoveram uma petição com mais de 100 mil assinaturas para tentar impedir o programa de ir ao ar, já que, segundo eles, esse tipo de reality perpetua o estereótipo de que ser gay é uma doença e que pode ser curada, e de que pessoas que se sentem assim devem rejeitar a sua sexualidade a fim de casar com alguém e ter uma relação heteronormativa. O The Swan foi mais um programa feito só para reforçar estereótipos. Nele, um grupo de esteticistas selecionavam mulheres que eram consideradas feias e passavam 3 meses fazendo um monte de cirurgias plásticas e outras intervenções para que no final elas ficassem bonitas e atingissem um padrão de beleza. As concorrentes eram praticamente dissecadas na frente de dentistas, personal trainers, cirurgiões plásticos e até um coach para determinar questões sobre a aparência dessas pessoas que elas deveriam mudar. E aí todas elas passavam por um monte de procedimentos e no final quem ficasse mais bonita nem sequer ganhava um prêmio em dinheiro e simplesmente assinava um contrato com uma agência de fotografia e uma de modelos. Um reality parecido chamado Bridalplasty também foi produzido e era basicamente o mesmo conceito, só que nesse caso o intuito das mulheres era de ficar bonitas para o dia do casamento. Born in the Wild impressiona por ele sequer ter ido ao ar antes de que alguma autoridade tenha tentado cancelar esse reality antes dele promover a ideia bem sem noção que é de ter um filho no meio de uma floresta. Basicamente o programa era só isso mesmo, mulheres grávidas que decidiam dar à luz no meio da natureza ao invés de fazer isso num hospital ou pelo menos com uma parteira. Não precisa nem dizer que o programa foi muito criticado por médicos, enfermeiras e afins, né? Felizmente ele foi um fracasso e a moda de parir em florestas não pegou. Em 2007, o VH1 achou que seria uma boa ideia fazer um reality com tutoriais de como pegar mulher. The Pickup Artist era sobre um cara que tentava ensinar homens fora do padrão de beleza a pegar mulheres consideradas por ele como ideais em vários lugares diferentes, como bares e no meio da rua. E essas estratégias geralmente consistiam em coisas como puxar elas pelo braço, tentar beijar à força, etc. E o pior de tudo é que os apresentadores do programa apresentavam essas atitudes como sendo técnicas de persuasão baseadas na psicologia, o que claramente não era verdade. O reality chegou a durar 2 temporadas, mas foi muito criticado por mulheres, psicólogos, pela mídia e praticamente todo mundo que tenha tentado assistir isso. Quando era apenas uma bebezinha, uma mulher chamada TJ Myers foi abandonada pelo seu pai biológico. Agora, já uma adulta, ela foi colocada num programa chamado Who's Your Daddy, onde 25 homens iriam fingir que eram o pai dela, mas apenas um era de fato seu pai biológico. Esse reality, é claro, é de muito mau gosto e chega a ser cruel com os sentimentos da mulher, tanto que só um episódio foi exibido, de tanto que ele foi criticado pelo público e pela mídia. Mas surpreendentemente, a TJ conseguiu reconhecer que era o seu pai verdadeiro e no final da história ainda levou para casa o prêmio de $100 mil. Para ganhar $500 mil, uma professora tinha que convencer a família dela que ela estava noiva do cara mais irritante que você pode imaginar. O problema é que ela não sabia que o cara na verdade era um ator que ia fazer a vida dela um inferno para que ela desistisse do casamento e ele ficasse com o prêmio. Essa sinopse, que mais parece de uma comédia romântica, é na verdade um reality show chamado My Big Fat Obnoxious Fiancé. E no final, ela tinha que fazer com que ninguém na família dela se opusesse ao casamento ou ela perderia o prêmio. No final das contas, ela conseguiu e além de levar o prêmio, com certeza ficou muito feliz em saber que não ia ter que casar com esse cara de verdade. Teve também um reality chamado Date My Man, onde alguns homens e mulheres estavam lá para conseguir um namoro. O problema é que para isso, eles antes tinham que ir num date com a mãe das pessoas sem saber como as pretendentes na verdade eram. E aí, baseado na personalidade e aparência das mães, eles teriam que escolher em qual das pessoas eles estariam interessados. Confuso, né? Por isso não fez sucesso. Quando o seu relacionamento já tá mais para lá do que para cá, é recomendável que vocês façam terapia de casal caso queiram continuar juntos. Além disso, você também pode tentar apimentar a relação e fazer várias outras coisas para não cair na monotonia. Então, que tal fazer amor com seu amado ou amada na frente de uma plateia e um terapeuta? Essa era a proposta de um reality show chamado Sex Box. Tem uma teoria na psicologia que diz que as pessoas estão muito mais dispostas e de mente aberta para aceitar as diferenças dos outros depois de fazer amor com elas. Então era exatamente isso que elas faziam nesse programa. Era só ir lá, fazer amor com o seu cônjuge dentro da caixa e depois rolava uma terapia de casal com um especialista. Claramente ninguém estava interessado em assistir isso, até porque a plateia só tinha que ficar lá olhando para a caixa que não dava para ver nada dentro. Enquanto o casal estava lá e no final eles faziam uma terapia que só servia para aquele casal ali em questão e o programa teve baixíssimos níveis de audiência e só durou 5 episódios. E se você tivesse a oportunidade de casar com um príncipe de verdade?
Muito bom, né? Mesmo que você não goste do cara ou ache ele bonito, tem muitas vantagens em ser um monarca. Primeiramente pelo fato de que você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida, fora todas as outras regalias que você e todos os seus descendentes vão ter. Em 2014, 12 mulheres foram selecionadas para participar de um reality chamado I Wanna Marry Harry, e o papel delas era seduzir o boy que estaria interessado em casar. O problema é que na verdade aquele não era o príncipe Harry de verdade, e era só um sósia se fazendo passar por ele. Embora dê para ficar com pena das mulheres, também é de se estranhar a ingenuidade delas em acreditar que um príncipe de verdade iria se submeter a fazer isso num programa de TV. E tem um outro reality show parecido chamado Joe Millionaire, onde mulheres são enganadas que vão casar com um milionário, mas na verdade o cara não era nada disso. Por exemplo, na primeira temporada, o suposto milionário era na verdade um pedreiro, e na segunda, o cara era um cowboy desses que ficam laçando touros em rodeios. Quando um ente querido nosso vem a falecer, tudo que a gente quer é que ela tenha um funeral digno, mesmo que as pessoas não tenham dinheiro para pagar e tenham que se endividar para que isso aconteça. Mas em Best Funeral Ever, as famílias das pessoas que faleceram recentemente entram numa competição para decidir quem vai ter um enterro mais espalhafatoso. Essa chega a ser difícil de acreditar, de tão sem noção. Rola de tudo que você puder imaginar. Desde caixão de ouro até buffets, cantorias, e teve até o velório de um cara que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 1968 e ganhou mais uma medalha de ouro no funeral durante a cerimônia. E você? Sabe de mais algum caso de algum reality show bizarro aí que eu não tenha mencionado nessa lista? Então deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, além de clicar no sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre tudo de mais tosco que acontece no mundo do entretenimento.